jovens, profa Deise Lima na área para mais um Resumex, ó o sol passando aí, Resumex com vocês, e o nosso resumão aí é da aula de número 4, vamos lá? Então, jovens, vem aqui comigo na aula de número 4, opa, olha eu aqui, nós falamos de quê? De movimento, algarismos significativos, algarismos duvidosos, não foi? Então, nós falamos o quê? De movimento, tá? Lembrando que o nosso algarismo significativo, lembra? Esquerda para direita, tá? Lá da esquerda para a direita, você vai considerar o primeiro número diferente de zero e você começa a contar. Então, zero à esquerda, né? Não conta. Zero à direita, você conta a partir do primeiro número. Belezinha? Ok? Bom, lá em movimento, que é a parte que nós vamos aí mais estudar, a gente viu que a mecânica é o ramo da física que compreende o estudo e análise do movimento e repouso dos corpos, não foi isso? Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês, eu estou bem aqui. Pessoal, eu estou em repouso ou em movimento? Ah, lembra da pergunta? Em relação a quê? Repouso e movimento depende do referencial. Cuidado, tá, pessoal? Quando fala parado, é que eu olho para mim, eu estou parada. Mas se eu estou em repouso ou em movimento, eu tenho que dar um referencial para eu poder falar se eu estou em repouso ou em movimento, certo? Então, a mecânica estuda o movimento dos corpos, fechado? E lembrando que eu posso fazer isso de maneira estática. Qual é a força necessária para eu manter um objeto parado? Por exemplo, um lustre pendurado, uma bola que está pendurada, né? Por exemplo, uma bola de ferro pendurada por um cabo, um saco de boxe pendurado por uma corda. Qual é a força necessária que eu tenho que manter aquilo dali parado? Estática, tá? Tem a dinâmica e a cinemática. A cinemática, eu vou estudar o movimento de alguma coisa sem se me preocupar com o que causou o movimento. Ah, arrebentou uma corda, o saco de boxe está caindo. Eu não vou me preocupar com o que causou o movimento, eu vou estudar somente a velocidade. O que é isso? Cinemática, tá? Agora, o que eu quero saber, como esse movimento foi causado, qual é a força que causou esse movimento, aí eu vou estudar o que? Na dinâmica, tá certo? E para isso, além de saber do referencial para repouso e movimento e como a gente pode dividir a nossa mecânica, nós vimos também sobre partícula, né? Nós vimos que na partícula, lembrando que são conceitos que estão dentro da cinemática, nós vimos que a partícula é o quê? Quando eu tenho um objeto, um corpo com a dimensão bem pequenininha em relação ao meio que eu estou estudando, eu chamo de partícula, tá? Uma formiga em relação a um campo de futebol é uma partícula. Agora, uma formiga em relação a uma folhinha da grama do campo de futebol, aí já não é uma partícula, tá? Então, partícula está relacionado às dimensões do corpo quando você está estudando, tá? E lembrando que movimento depende do que, jovens? Do referencial. Em relação a quê? Aí você vai conseguir fazer o estudo, tá? Nós vimos também sobre aí, ó, referencial, que é fundamental, lembrando que é fundamental para você determinar se algo está em movimento ou em repouso, certo? Nós vimos o que também? Sobre trajetória, que é a linha que é formada, né, quando a partícula ou corpo está em movimento, ok? Que é a nossa trajetória, tá certo? Nós vimos isso também. Eu vou colocar ali as pegadas na areia e lembrando que a trajetória é o caminho pelo qual você está percorrendo, tá? Que você está o quê? Percorrendo distâncias, tá? Que você está se deslocando, aí você tem a sua trajetória. E velocidade relativa, nós vimos o quê, pessoal? A velocidade relativa depende. Você tem objetos que estão indo na mesma direção e no mesmo sentido, eu quero saber a velocidade relativa entre os dois, eu vou diminuir. Se estiver na mesma direção e no sentido oposto, eu quero saber sua velocidade, você faz o quê? Soma, exatamente. Se eu quero transformar a velocidade de alguém de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Se eu quero de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. Fechado? Vou deixar aí vocês com os exercícios e depois eu volto. Até mais!
Voltamos, jovens, para fazer o quê? Tirar as dúvidas aí que vocês possam ter tido na resolução dos exercícios, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, olha só, um besouro, gente, um besouro e uma régua, vamos ver o que está falando essa questão bem aí, tá? Suponha que se deseje medir o tamanho do besouro, né? Quem gosta de brincar com besouro, né, gente? Pegou um besouro aí para aula de biologia, né? Alguma coisa do tipo. Pessoal, aí você quer tirar o tamanho do besouro, né? Você achou um besouro na sua casa, né? Achou interessante, você quer tirar a medida dele, né? Então, qual o tamanho, pessoal, desse besouro aqui que está nessa régua? Olha só, eu tenho aqui 5 alternativas, tá certo? Nós pegamos uma régua, a gente colocou o besouro a partir do 0 e ele foi até aqui. Se você olhar, aí tu vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, tá entre o 6 e o 7, né? Vamos tentar fazer essa leitura então, ó. Vou deixar aqui a régua, tá certo? Ok? O que eu tenho que lembrar, pessoal? Percebemos, ó, vou colocar no quadro, tá? Pra gente ver melhor, vamos lá? Pronto, aqui vocês vão conseguir ver melhor. Ó, vamos ver aqui. Eu sei que eu começo nesse 0 bem aqui. Então, do 0 até 1, beleza? Aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Aí você pode ver que a medida... Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Pegar o verde. Ó, tá vendo? Tá bem aqui assim. Deixa eu ver aqui, tá bem por aqui. Ou seja, tá entre o 5 e quem? O 6, tá certo? Então, eu sei que 1, então eu vou colocar aqui 1, vírgula, tá aqui o 5. E aqui, ó, tem alguma coisa que eu não sei. Será que é 2? Será que é 3? Será que é 1? Eu não sei, né, pessoal? Então, se eu for olhar aqui, ó, percebemos que olhando a figura, que o traço que indica o tamanho do besouro está entre o 5º e o 6º número, né, do traço da régua. Então, temos a certeza do traço 5. Então, a medida está com certeza entre o quê? 1,5 e 1,6, tá certo? Então, tá entre o quê? Vamos ver aqui a alternativa. Quem marcou C de certo? É isso mesmo, pessoal, é só isso. Eu contei aqui, ó, cheguei aqui no 5, tá entre 5 e 6, tá certo? Esse aqui, que eu não sei qual é, a gente vai chamar o quê? De algarismo duvidoso, tá certo? Então, aqui, ó, 5, 6, 1,5, aí vem 1,6. O que tem aqui, a gente chama de duvidoso, então, letra C, fechado? Ó, questão de número 2, vamos ver o que está escrito aqui. A Lua é um satélite natural que orbita aí ao redor do planeta Terra. O seu raio é de aproximadamente 1,737 quilômetros. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca, certo? De quanto aqui? Vamos ver. 6,371 quilômetros. Então, eu tenho aqui Lua, raio da Lua, Terra, raio da Terra, tá certo? Pessoal, e que a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros, beleza? Pergunta, a Terra pode ser considerada uma partícula nessa situação? A Terra pode ser considerada uma partícula em relação a um satélite artificial de 10 metros de comprimento, orbitando 36 mil quilômetros de distância? Vamos ver aqui, ó, vamos lá. Tá aqui a Lua, ó, ticutinha aqui, bem pequitinha. Tá aqui a Terra, tá certo? Ok? Ó, pessoal, se liga nas medidas. Tá aqui os raios e aqui a distância, tá? Então, vamos lá. Lembrando que partícula é o quê? Quando você despreza as dimensões de um corpo em relação ao que você está estudando, então a gente fala quando a distância, como essa dimensão é desprezada, você fala que é partícula, tá bom? Vamos ver aqui, ó, tá aí fazendo um desenho, né, para melhor ver. Eu tenho aqui o raio, eu tenho a Terra, ok? E aqui a tal da órbita, né, gente? Aqui tem o valor aqui, ó, foi colocado, tá? A gente tem aqui, ó, os nossos raios, né?
Aqui a gente tem a distância, ok? Aqui a nossa órbita, tá? Tem o desenho, né, gente? Vamos colocar o nosso desenho aqui, belezinha? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu for pegar esse desenho, vamos ver. Opa, eu quero ver o negocinho rodando aqui. Pronto, ó. Pronto, tá bom, rodou, né, gente? A Terra pode ser considerada, pessoal, uma partícula nessa situação? Ó, por que a gente pode dizer que sim? A distância entre a Terra e a Lua é muito maior que o diâmetro da Terra e da Lua. A gente viu isso lá na questão, né? A distância é 384 mil e o diâmetro é na ordem de 1000, não é? Então pode ser considerada assim. Um raio lá era de 1000 e pouco, o outro de 6.000 e pouco. A distância é 384 mil. Então, sim, eu posso considerar. A Terra pode ser considerada uma partícula em relação a um satélite artificial de 10 metros de comprimento? Aí não, nesse caso, porque a Terra é muito grande em relação ao tamanho do satélite, né? Então, eu tenho aqui o satélite só de 10 metros, o raio da Terra lá de mais de 6.000 quilômetros, então nesse caso não vai ser partícula, tá, gente? Ok? Fechado? Belezinha? Então tá aí as nossas respostas sim e não, beleza? Questão de número 3, chegando na telinha. Ó, numa estrada, um carro viaja em um movimento uniforme. Ah, professora, movimento uniforme. Isso a gente vai estudar, pessoal, melhor, tá? Movimento uniforme também. O movimento uniforme, ele é uma velocidade constante, tá certo? Vem aqui comigo. O movimento uniforme aí, ele vem a ser uma velocidade constante. Bom, mas o que importa aqui pra gente nesse momento são os dados. Então, eu tenho aí um movimento que ele percorre aí 3,6 quilômetros em 4 minutos, tá? Então, quer dizer que passou 4 minutinhos, ele conseguiu percorrer ali 3,6 quilômetros, ok? Simultaneamente, uma pessoa também viajando aí com uma velocidade constante, na mesma estrada, no mesmo sentido, vocês podem ver, ó, a pessoa andando do lado do carro ali, tá? Que se move, né? O carro ali gasta 30 minutos para percorrer os mesmos 3,6 quilômetros. Então, o carro tá aqui de boa, andando, né? 4 minutos, ele faz 3,6 quilômetros. Uma pessoa andando na mesma direção do carro, para percorrer 3,6 quilômetros, ela gastou ali 10 minutos, tá certo? Fechado? Bom, pessoal, baseado nos dados acima, pode-se afirmar que o módulo da velocidade do motorista do carro em relação à pessoa é... Vamos lá, eu quero uma velocidade relativa do carro em relação à pessoa. Aí tu vai lembrar, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Opa, mesma direção e mesmo sentido. Eu vou subtrair as velocidades. Logo, se eu achar a velocidade do carro, se eu achar a velocidade do motorista, é só a gente fazer a conta que a gente vai ter a velocidade. O que nós vimos lá? A velocidade, lembra dos animais que a gente viu lá na aula, os exemplos? A velocidade está relacionada à distância e ao tempo que eu gasto para fazer essa distância. Então, o que vai acontecer? Ó, vamos calcular essas velocidades aí, belezinha? Ó, aí você tem que entender o seguinte, pessoal, as unidades, tá? Vamos lá para o quadro que fica melhor para vocês observarem, tá bom? Ó, vamos aqui. Distância percorrida, já vou começar por ela. Lembrando que a velocidade, ela está relacionada ao quê? A velocidade, ela está relacionada, vou colocar um V de velocidade, a distância e o tempo. Olha, professora, por que isso? Lembra, gente, que a gente viu dos animaizinhos lá? Quilômetros por hora. Se é quilômetros por hora, quer dizer que a distância fica em cima e o tempo fica embaixo, que a gente utilizou para achar o 3,6, tá certo? Então, aqui está aqui a minha distância percorrida. Eu vou multiplicar por 1000, porque o K vale 1000. Então, eu tenho 3.000 metros para ajudar no cálculo, tá certo? Por que, professora, que você está transformando? Gente, vamos dar uma olhada nas alternativas. Metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo. Aqui é 0, tá certo? Logo, as minhas alternativas são dadas em metros por segundo.
os meus dados são dados em quilômetros por hora e minuto. Se eu trabalhar com quilômetros e com minuto, eu vou, gente, achar metros por segundo? Não. É por isso, lembra que a gente falou na aula que tem que deixar as unidades compatíveis, tá certo? Então, tá aí as unidades, elas vão ficar compatíveis, tá? Então, 3,6 quilômetros é só multiplicar por 1.000, que vale aqui, então, 3.600 metros. E 1 minuto a gente sabe que tem 60 segundos. Então, vamos ver o tempo do carro. Ah, professora, lá o tempo do carro é o quê? O tempo do carro é de 4 minutos. Então, o tempo do carro é de 4 minutos. 4 vezes 60, o tempo do carro é de 240 segundos. E o tempo da pessoa? Ah, é lá 30 minutos, não é isso que foi dado no nosso exercício? Então, se eu ando aqui 30 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, então eu gasto 1.800 segundos. Opa, o segundo aqui eu já achei. Agora falta o quê? A distância eu já achei também. Agora a gente vai achar a velocidade para fazer a velocidade relativa. Quilômetros por hora, metros por segundo, distância dividido pelo tempo, tá? Então, vou pegar aqui, ó, distância dividido pelo tempo, ok? De onde é que eu tirei isso? Da própria unidade aqui, tá bom? A distância vai em cima, então, e o tempo vai embaixo, tá? Ó, vamos ver. 3.600 metros dividido para, vou pegar o do carro, 240 segundos. Simplifica aqui. 360 dividido para 24 vai dar quanto? 15, certo? 15. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a pessoa. Eu vou pegar 3.600 metros e dividir para 1.800 segundos. Aí eu vou cortar aqui, 36 dividido para 18 dá quanto? 2. Metros, segundos, metros, segundos, metros por segundo. Agora eu quero, gente, a velocidade, o que? Relativa. Lembrando lá do desenho, o que que mostra o desenho? O desenho mostra que eles estão aqui, ó. Tá vendo? Na mesma direção e no mesmo sentido. Essa velocidade relativa é o que, então? É a velocidade do carro menos a velocidade da pessoa, certo? E isso a gente achou aqui no cálculo. A velocidade do carro é 15, a velocidade da pessoa é 2, é só subtrair 15 menos 2, a gente tem 13 metros por segundo, que dá o quê? A nossa letra B de bola. Fechado? Belezinha? Ó, questãozinha vindo aí, questão Enem, modelo Enem. Um aluno da mediação tecnológica está indo para a aula de ônibus escolar, brincando com sua borracha, lança a mesma várias vezes para cima, quando o ônibus está o quê? A 50 km por hora. Então, você está lá dentro do ônibus, né? Você está jogando algum objeto para cima e aparando o objeto com a sua mão. Pessoal, se a resistência do ar sobre ela pudesse ser desprezada, no caso sobre a borracha, né? A trajetória da borracha será uma forma de quê? Trajetória depende o quê? Do movimento. O movimento depende do referencial. Então, vamos ver as alternativas aqui, ó. Parábola para um observador que estiver no ônibus. Pessoal, se você está aqui dentro do ônibus e você está jogando alguma coisa para cima, essa coisa vai e volta na sua mão. É uma reta, né? Então, a letra A, tchau. Linha reta para o observador que estiver fixo na estrada. Pessoal, se a pessoa estiver aqui, por exemplo, em relação a ela, o ônibus vai estar em movimento. Então, se tu joga alguma coisa, o que que vai acontecer? Ó, tu tá indo aqui junto com o ônibus. Se tu joga aqui, o que que vai acontecer? A pessoa ela vai ver tipo uma parábola, tá certo? Né? Porque ela não está se movimentando junto ao ônibus, então ela não vai ver uma reta como você, tá bom? Então aqui, tchau, letra B. Linha reta horizontal para o observador que estiver no ônibus, tá?
Pessoal, horizontal, lembrando, você está jogando a borracha, ó, você lança a borracha para cima. É vertical, cuidado com a pegadinha, não é horizontal. Linha reta vertical para o observador que estiver dentro do ônibus, porque a pessoa está junto com você, ela está sentada. E em relação a você, ela está em repouso, logo ela também vai ver uma reta vertical, tá? E aqui, cuidado, não é a mesma figura para qualquer observador, pois depende sim do referencial. Fechado, jovens? Belezinha? Então, essas foram aí as nossas questões, tá? E depois eu volto com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!